Deputado federal Nicolas Ferreira pediu para que a oposição abandone as disputas internas e concentre-se nos esforços para combater o que considera os verdadeiros desafios do país. O parlamentar se tornou alvo de críticas dos próprios aliados, depois de se encontrar com o influenciador Renato Trezoitão, que já chegou a dizer que Jair Bolsonaro seria o maior cabo eleitoral do atual governo. Nicolas afirmou que tais ataques partem de pessoas que simulam virtude e boa intenção, mas que se movem por interesses próprios. Ele também se posicionou contra o comportamento de uma ala da oposição que critica apoiadores de Bolsonaro por qualquer demonstração de insatisfação com o ex-presidente, alegando que esse tipo de postura apenas afasta eleitores em potencial e prejudica os conservadores. Por fim, Nicolas reiterou que não pretende mudar a sua postura, que não teme represálias por se manter fiel aos seus valores e pediu união para que a oposição derrote a atual gestão no ano de 2026. Vou começar essa com o Roberto Mota, deputado Nicolas Ferreira, pedindo que a oposição abandone as disputas internas e se concentre nos esforços para combater o que ele considera os verdadeiros desafios do país, de olho em 2026. Bom, Mota, para o Nicolas abrir o microfone e se manifestar dessa forma, talvez esse racha na direita seja maior do que a gente imagina, né? Não existe racha, porque não existe bloco de direita. Muita gente já explicou isso. Um deles foi o grande economista, meu guru, o economista americano Thomas Sowell. Ele já explicou. Do lado da esquerda, todo mundo marcha no mesmo passo, repete as mesmas coisas, coletivismo, o bandido é um pobre coitado, o lucro é um pecado, e viva Marx. Na direita, é uma confusão danada, sempre foi. Na direita você tem os libertários, você tem os conservadores, você tem os liberais. Quer arrumar uma confusão? Chama um grupo de conservadores e um grupo de liberais para tomar uma cervejinha, para você ver se não corre o risco de sair até tapa no final do papo. Então, eu não vejo racha. Agora, eu queria dizer o seguinte, duas coisas muito importantes na política são a prudência e o respeito. Respeito, inclusive, ou até principalmente com os adversários. Imagine, então, com pessoas que estão essencialmente do mesmo lado que você. O que acontece é que a exposição na mídia mexe com a cabeça de muita gente. Eu não estou me referindo ao deputado Nicolas, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu estou me referindo a pessoas que, quando estão ali num ambiente de podcast ou numa entrevista, tem um microfone e uma câmera na frente, não resistem e acabam dizendo o que não deveriam dizer. É como disse aquele grande artista, muita gente considera um grande artista, o Andy Warhol, e falou lá no final dos anos 60, início dos anos 70, ele disse, no futuro todo mundo será famoso por 15 minutos. Verdade, muito bem lembrado, Mota. Agora o Mota deixa a gente curioso, né? Quando ele menciona alguém que participou de um podcast, que falou demais, não sei se trata-se de uma figura fictícia ou se essa pessoa existe. Caniato, é uma descrição que se aplica a muitas pessoas que têm lá o seu valor, não estou desmerecendo não, tem o seu valor, tem a sua importância, mas de repente, porque recebem uma determinada exposição na mídia, acham que com isso ganharam autoridade para falar sobre qualquer assunto e criticar, sem o mínimo de humildade, sem o mínimo de respeito. Respeito. Nunca ninguém errou por respeitar demais alguma coisa. É isso. Você, Dávila, a manifestação de Nicolas Ferreira, que se notabilizou ao longo das últimas semanas, talvez dos últimos meses, principalmente por conta da sua comunicação, da sua efetividade nas redes sociais, e agora ele pedindo o fim das brigas entre os grupos liberais conservadores e cobrando a união da oposição. Dávila. Nicolas Ferreira, o jovem deputado, atuou como o adulto na sala. No botequim você pode conversar, como bem disse o Mota, discutir, brigar, mas na hora da ação política, se não tiver um mínimo de disciplina, um mínimo de organização,
as coisas não andam. E só andam aí por acaso ou por golpe de sorte. E isso torna-se insustentável. Isso é manter o poder nas mãos da esquerda. O que seria um desastre para o Brasil. Se o Brasil não tiver uma mudança no comando em 2026 e o poder voltar para a mão da direita, o Brasil vai afundar que nem o Titanic. É certo que isso vai acontecer. Por isso, aqueles que realmente estão preocupados com o Brasil, aqueles que realmente estão preocupados em promover as reformas que esse país precisa para voltar a crescer de maneira sustentável, para voltar a ter relevância no mundo, precisam deixar de lado o bate-boca de botequim e se unir em torno de um projeto para vencer as eleições. E nisso, Nicolas Ferreira deu uma demonstração de maturidade que é preciso ser aplaudida. Porque o Nicolas virou alvo, né, Cristiano Beraldo? Dependendo de quem ele se reúne, ele recebe uma enxurrada de críticas de alguns integrantes que o Dávila diria não fazem parte da direita sensata, né? Não, daquele grupo que não tem o adulto na sala, enfim. E aí o Nicolas se colocando, pedindo o fim das brigas, mas leia-se, o fim das críticas a ele também, né? Bom, o Nicolas Ferreira, Canhata, tem sido tão criticado pela esquerda, tendo em vista a forma como ele atuou, sobretudo na questão do PIX, da taxação do PIX, com aquele vídeo que teve uma repercussão gigantesca e o governo todo se mobilizou, inclusive o secretário de comunicação da época caiu a partir daquele evento. E o Nicolas, obviamente, hoje é um alvo para a esquerda. E quando a gente olha dentro do universo da direita, Nicolas, que cresceu como um apoiador de primeira ordem de Jair Bolsonaro, foi eleito vereador em Belo Horizonte, depois já na sequência eleito deputado federal, teve uma votação agora em 2022 gigantesca e sem dúvida alguma, uma grande liderança. Cotado, inclusive, para disputar eleições majoritárias. Falaram, depois daquele vídeo do PIX, que ele poderia ser candidato a presidente, mas ele não tem idade. Chegaram a discutir uma ideia que acredito que já morreu ali em Brasília, de reduzir a idade mínima para se disputar a presidência, justamente para atender a esse desejo de alguns ver Nicolas Ferreira como candidato a presidente. E ele vai ali trabalhando o seu universo próprio, porque ele já é grande o suficiente e jovem o suficiente para criar o seu próprio universo. Olhando de longe, me parece que pessoas mais intimamente ligadas a Jair Bolsonaro veem esse movimento com preocupação, porque existe uma estratégia dessa turma que é fomentar a imagem de Jair Bolsonaro para que esta imagem engrandecida de Jair Bolsonaro garanta a eleição dessas pessoas. Portanto, quanto menor a concorrência neste grande nome, nessa grande liderança da direita, melhor é para essas pessoas que estão no entorno de Bolsonaro. Boa parte dos eleitos do núcleo bolsonarista só foi eleito por causa da bênção, por causa do apoio direto de Jair Bolsonaro, sabemos disso. Então, não é conveniente para eles ver essa força migrar para Nicolas Ferreira. Então, no fundo, Canhato, se a gente olha para o ambiente político, cada um está defendendo o seu próprio interesse e olhando para o horizonte que lhe cabe. De novo, Nicolas Ferreira, como já é grande o suficiente para ter vida própria, está olhando no horizonte de longo prazo. Entretanto, muitos deputados que vão buscar a reeleição precisam de um Jair Bolsonaro forte, porque, apesar de estarem no Congresso Nacional, não conseguiram ganhar a relevância, porque ganhar relevância em Brasília, meus amigos, dá trabalho. E o que mais tem lá são pessoas que não gostam de trabalhar. É muito vídeo, muita lacração, mas trabalhar, arregaçar as mangas, suar a camisa, poucos fazem. Então, vivem orbitando esse núcleo ali que tem Jair Bolsonaro no centro.
Esse é um ponto importante. A gente acaba observando muito fogo amigo, inclusive, né? Na direita, nos partidos mais à direita. E aí existe quase uma dependência, né, Mota? O Mota sempre destaca aqui que Jair Bolsonaro é o maior líder político da atualidade, e muitos, quem não é ambientado com a política, acaba, inclusive, se confundindo, né? O que é a direita, o que é o movimento bolsonarista, os liberais e conservadores são os bolsonaristas ou não, o que está contido dentro de que grupo. É uma confusão danada, mas o que nós que acompanhamos o dia a dia da política, o que nós percebemos, né, Mota, é que grande parte dos políticos que fazem parte desse grupo mais à direita, a gente pode chamar dos liberais conservadores ou da direita brasileira, são dependentes dessa força chamada bolsonarismo, né, Mota? Muitos não querem cortar esse cordão umbilical. Alguns trilham um outro caminho, mas a grande maioria ainda é dependente da força de Jair Bolsonaro, né? Aí a gente tem uma questão muito delicada, Canhato, que eu vou seguir o meu próprio conselho e eu vou comentar isso com cautela, prudência e respeito, sem querer desmerecer ninguém. Mas eu colocaria a questão da seguinte forma. Há pessoas que há muito tempo passaram a entender o mundo com um pensamento libertário, liberal ou conservador, que são os grupos que formam a direita. Essas pessoas estão há muito tempo dizendo coisas como o criminoso tem que ser punido, o Estado tem que ser reduzido, os impostos têm que ser reduzidos pela metade, que são as ideias de direita. Existe um outro grupo que levava uma vida diferente. Talvez nem pensasse muito em política. Alguns flertaram com as ideias da esquerda. Enfim, é um grupo variado. Eu não critico ninguém. Todo mundo tem liberdade de fazer as escolhas que quiser. Quando o presidente Jair Bolsonaro surgiu como grande fenômeno eleitoral, ele galvanizou aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas, que já tinha o que a gente chama de pensamento de direita. Mas o fenômeno Bolsonaro também atraiu muitas pessoas sem desrespeito nenhum, que, na minha opinião, não tem nada a ver com o que a gente chama de direita. Nada. Que não tem um pensamento conservador, não entendem muito bem o que é ser conservador. Né? Tem gente que acha que ser conservador é ir à missa. Eu sou conservador porque eu vou à missa todo domingo. Ou eu tenho uma família. Então, durante o período do governo Bolsonaro, esses dois grupos se misturaram. É muito difícil para o eleitor saber quem é quem. Se você tem lá um político se apresentando como conservador, usando lá todas as palavras certinhas, como é que você vai saber que ele não é conservador? Se você nunca teve uma chance de vê-lo em ação, né, para dizer se ele é ou não. Aí você vota nele. Beleza, elegeu o maior congresso conservador da história, não é isso? Aí você vê ele em ação, você fala, opa, peraí, esse político apoiou esse projeto, mas esse projeto não tem nada a ver com o pensamento de direita, conservador e liberal. Opa, apoiou aquele outro. Então, é essa situação que a gente vive hoje. Eu acho que é inevitável que um político com a projeção, com a popularidade de Jair Bolsonaro, ele vai atrair pessoas, e mais uma vez, eu não estou fazendo nenhum julgamento. A política é isso. Os políticos precisam se eleger. Se eles não se elegerem, eles deixam de existir. Mas eu acho que tem pessoas que se aproximaram de Jair Bolsonaro mais pela pessoa de Jair Bolsonaro, vamos colocar assim, mais pelo potencial político eleitoral de Jair Bolsonaro, do que pelas ideias que Jair Bolsonaro defende. Tá? Enquanto há outras pessoas, e eu conheço muitas delas, que dizem, olha, eu apoio Jair Bolsonaro porque as ideias que ele defende são exatamente as ideias que eu sempre defendi. E se algum dia ele deixar de defender essas ideias, eu deixo de apoiá-lo. Agora, para encerrar o meu comentário, eu só queria dizer o seguinte, com todo respeito a todo mundo, eu acho essas críticas ao deputado Nicolas totalmente sem sentido. É impossível para um político controlar com quem ele conversa ou com quem ele sai numa foto.
Eu sei disso porque eu tive uma breve carreira política. Você não sabe. Amanhã você vai estar numa reunião, você vai estar numa sala com várias pessoas. Vamos tirar uma foto? E você vai dizer, não vou tirar foto com esse cara aqui não, porque... Não existe isso, meus amigos. Não existe isso. Então, esse negócio de esquecer tudo que um político fez, tudo que ele representa, e condená-lo ao esquecimento, ao exílio, à destruição, só por uma foto, eu acho que isso é uma tremenda bobagem e é fazer exatamente o jogo dos adversários. Dávila, quer fechar em relação a essa bola levantada pelo Cristiano Beraldo? Podemos considerar que muitos veem na figura de Jair Bolsonaro o grande propulsor da direita brasileira, e aí é preciso se debruçar sobre uma leitura que muitos fazem, né? Se existe uma Bolsonaro-dependência na direita brasileira. Não existe. Não existe. Bolsonaro é óbvio que ajudou a eleger muita gente, mas está longe de ser só Bolsonaro que elege. O que elege é a máquina partidária. A gente não pode esquecer isso. Sabe quantos candidatos nós tivemos a deputado federal na última eleição, Caniato? 10 mil candidatos para 513 vagas. O problema é que nessas 513 vagas, apenas 25 deputados tiveram voto próprio. Um deles, o deputado Nicolas Ferreira, que não precisaram usar o cheque especial, que são os votos na legenda. Porque quando você não tem voto suficiente para se eleger, você precisa do voto da legenda. Você precisa do quociente eleitoral. É toda uma matemática que não é apenas uma pessoa puxando o voto. É uma equação que envolve dinheiro, estar na legenda na legenda certa, passar o corte, ter muito voto na legenda para poder complementar os votos que você teve. É uma equação muito complicada. É óbvio que uma pessoa que tem uma liderança, como Jair Bolsonaro, ajuda a empurrar ali os candidatos, mas está longe de ser o cara que é ele que elege a maioria no Congresso. Não é verdade. Isso aliás, tem gente que está na política há muito tempo e que, dependente de nada, depende desses votos locais, ter a legenda certa, receber o dinheirinho lá do fundo eleitoral e contar com parte do voto na legenda. Então, a equação eleitoral no Brasil é muito complexa e mostra que, infelizmente, dos 513 parlamentares, deputados, apenas 25 tiveram voto próprio. Todo o resto depende do voto do partido, da legenda. E aí, lógico, uma boa liderança ajuda a puxar voto, mas não é ela que tem esse poder extraordinário de eleger um monte de gente. Não é verdade. O que nós temos de entender a equação eleitoral é complexa. Se você um dia aqui eu posso falar a gente faz um programa para explicar o que é quociente partidário, quociente eleitoral, como é que monta essa conta. É uma coisa altamente complexa, mas só para mostrar que de 513, só 25 tiveram voto próprio. Então, se Bolsonaro tivesse ajudado a eleger os 25, que não foi, na verdade, mostra que aí sim é a força de alguém empurrando o voto.